E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Hoje o nosso tema vai ser Não faça uma fachada caricata. E ao final da live eu vou dar... durante a live eu vou dar 3 passos aqui para que vocês consigam construir uma fachada potente, né? Portanto, que vocês não façam fachadas caricatas. Já vou pedir também para que vocês curtam a live aqui, isso é super importante para a gente, que vocês comentem, que vocês compartilhem também, para que essa live possa chegar a mais pessoas. E se você está me vendo depois aí no YouTube essa live gravada, também vou pedir para que você comente, para que curta, compartilha, faça todas essas ações para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Isso é muito importante também porque o algoritmo vai entender que esse conteúdo é de qualidade, enfim, né, aquela coisa toda que vocês já sabem. Mas então vamos lá, gente. Deixa eu colocar aqui o próximo slide para a gente de fato dar início. Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês o que é uma fachada caricata, tá? Antes de tudo. Bom, se eu pudesse resumir, gente, uma fachada caricata em uma única frase, né, eu diria que uma fachada caricata é o resultado de um projeto raso. Tá? E eu faço uma analogia, inclusive, para poder te explicar isso. Imagina um caracol, né? Uma casinha de um caramujo. Essa concha, na verdade, se você olha para essa concha, automaticamente você vai saber que aquela concha é de um caramujo, né? Você não vai olhar para ela e pensar, poxa, será que essa concha é de uma formiga? Será que é de uma borboleta? Não. Quando a gente olha para aquilo, a gente entende automaticamente que é de um caramujo, né? de um bichinho ali característico daquela casinha. Assim, outras coisas acontecem, né? Quando a gente olha para a casinha do João de Barro, a gente também entende que aquilo é do João de Barro. Uma estrela do mar, a gente sabe que é da estrela do mar, né? Enfim, o tatu, que tem a casinha própria. Então, são características que quando a gente olha para aquela coisa, a gente entende automaticamente que é. O projeto raso, ele tem isso também como característica. Então, por exemplo, quando eu olho para um projeto, pela fachada a gente já consegue identificar se aquele projeto é raso ou não. Então, é uma característica, né? Tem características daquele projeto que vão te dizer se aquele projeto está raso ou não. E aí a gente pode se aprofundar um pouquinho mais. Então, a gente, quando olha para um projeto raso, né, que eu trago esse exemplo aqui para vocês, de uma imagem aleatória da internet, a gente consegue perceber que a gente tem uma volumetria muito primária, que é uma volumetria que não está bem desenvolvida. A gente consegue perceber também que é uma fachada que não é responsiva às condicionantes pré-existentes. Por isso, e aí a gente vai estudar um pouquinho mais, a gente vai se aprofundar nisso, para a gente entender de fato por que se chega nesse resultado, como se chega e principalmente como não se chega nele. Né? Mas a gente precisa entender que não é um projeto responsivo, portanto, a gente vai ter essa característica. E é importante dizer também, sempre, que gosto é uma coisa que se discute. Né? Inclusive, pode ser que tenha alguém aqui que esteja vendo esse projeto e diga que não é tão feio assim. Eu, particularmente, eu confesso que eu acho que é de um senso estético, no mínimo, duvidoso. Mas, de fato, gosto se discute, né? Cada um tem o seu. Mas eu acho que a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa frase, porque nós, que somos arquitetos e urbanistas, a gente tem que ter essa responsabilidade e esse senso estético mais apurado do que o senso comum. Né? E então, como o gosto estético se discute, e está tudo bem, de fato se discute, a gente vai elencar agora algumas características, de fato, técnicas, né? E não para que a gente fique nesse âmbito do gosto se discute. Então, a gente vai falar sobre as características técnicas que vão ditar para a gente que essa não só uma volumetria, mas uma fachada de gosto estético duvidoso. E por fim, essa fachada, como característica, ela vai se utilizar também de subterfúgios, né? Então, para que esse projeto seja vendável. O que significa isso? Imagina essa volumetria despida, nua. Né? É uma volumetria muito simples, como eu disse, primária, e que, portanto, ela não seria arquitetonicamente atrativa. Então, precisa-se colocar vários elementos, utilizar mesmo esses subterfúgios, como revestimento na fachada, como adornos, como algumas coisas que a gente vai discutir aqui também, para que seja vendável, ou seja, quando o arquiteto entrega essa fachada, esse projeto, então essa fachada ela vai se utilizar desses subterfúgios, né, como revestimento, como adornos,
para que esse projeto seja vendável. Que ele se pareça com arquitetura, e então vai se utilizar, né, esses subterfúgios. Bom, então vamos lá para o próximo slide. E aí vamos entender um pouquinho, morfologicamente falando, como se desenvolve esse tipo de fachada, como que se chega naquele resultado, né? Eu vou colocar aqui como objeto de estudo um terreno convencional, tá? Geralmente um terreno urbano de 12 por 25, que é o que a gente mais tem aí, né? Geralmente gira em torno disso, de 10 a 12 de fachada, né? Na parte frontal, por 25 ou 30 de lateral. Então vamos colocar 12 por 25 aqui. E aí imaginem que tem um arquiteto que ele tem essa demanda. Então o cliente chega para ele e fala, olha, eu tenho um terreno de 12 por 25, eu preciso de uma casa, eu preciso de um quarto, uma sala, uma cozinha, né? Um programa de necessidades bem basicão mesmo. E aí o arquiteto ele vai começar agora esse projeto. Geralmente o erro que eu mais vejo, que acontece bastante, e percebo isso muito em TCC também, quando eu participo de banca, como arquiteto convidado, que eles pegam algumas condicionantes, né, elencam algumas condicionantes, principalmente as que são universais, como a questão da legislação, né, parâmetros urbanísticos, e aí eles utilizam desses parâmetros para implantar a sua edificação. Então a gente tem um terreno em branco, uma tela em branco, e aí como que eu vou implantar esse programa que o cliente me passou? Bom, vou primeiro respeitar os parâmetros os parâmetros urbanos, né, urbanísticos. E aí se coloca esses afastamentos mínimos. Então, geralmente 1,5, então coloca lá afastamento de um lado, de outro, e implanta a edificação no centro do terreno. Geralmente acontece muito isso. Ah, João, então não tenho que respeitar? Claro que sim. Tem que respeitar, mas existem outras estratégias, que, né, além dessa que eu estou citando aqui para vocês. Depois a gente tem uma outra condicionante universal que também é muito utilizada, mas percebam uma coisa, já estabeleceu a implantação por uma única condicionante, que é essa condicionante universal, que é a legislação, ele já estabeleceu que essa edificação vai ser implantada ao centro do terreno, certo? Então ela já está implantada ali, está engessada. E aí depois a gente vai para uma próxima condicionante, que é a questão da orientação solar. Só que a orientação solar ela vai se dar através a implantação já está posta, já está engessada, já está definida no centro do terreno, já se respeitou esses afastamentos. Agora, o que ele vai fazer? E aí depois, que essa implantação já está definida, né, eu já defini que ela vai ser no centro do terreno. E aí agora eu vou ver a orientação solar, que é mais uma condicionante. Só que já está definida. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ver aonde eu vou posicionar o quarto, a sala, a cozinha, né? Então eu vou trabalhar o layout dentro dessa implantação que eu defini no centro do terreno. Qual que é o problema disso, gente? Porque vocês percebem que a lógica já começa pela planta baixa. Então eu tenho terreno e aí eu já coloco aquele programa no centro do terreno. Então, eu não pego as outras condicionantes, a gente vai falar sobre isso, a gente tem inúmeras condicionantes, e essas condicionantes, elas deveriam ser cruzadas, elas deveriam ser respeitadas e principalmente questionadas, né? Para que eu conseguisse ver qual a melhor solução para essa implantação. E aí isso não é feito, isso é, na verdade, pula-se essa etapa, né? Então, não, eu vou já... A primeira condicionante que me vem, que é essa questão da legislação, dos parâmetros urbanos, eu vou já implantar essa edificação no centro do terreno. Então, não se condiciona as outras condicionantes, né, ao seu processo. E aí acontece isso. Então, aí, por consequência, o resultado disso, de um terreno, mais a implantação, mais a orientação solar, né, a consideração dessas duas condicionantes, é justamente aquela fachada que a gente tem ali. Ou seja, a gente tem um terreno estreito, mas a gente coloca dois ambientes nesse quarto, portanto a gente vai ter esses dois volumes que vai dar essas características aqui pra gente dessa volumetria. Gente, vocês entenderam essa questão do terreno? Isso é muito importante para mim, que vocês entendam isso. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui que eu posso explicar novamente, tá? Mas vamos lá, só contar uma historinha enquanto vocês mandam aí para mim. Então, gente, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu com meu tio. Uma vez eu fui visitá-lo e aí ele conta uma história para mim muito interessante.
ele comprou alguns terrenos em um loteamento, e lá era uma cidade, Ituiutaba, e nessa cidade eles faziam isso. Várias pessoas compravam terrenos, né, para valorizar esse espaço e ali depois futuramente construir. Aí tinha um espertinho lá, o que ele fazia? Ele comprava, era um terreno de 12 de frente, só que ele comprava 2, que dava 24, e aí ele ia no cartório e unificava esses 2 terrenos, aí ele ficava com um terreno de 24 de frente. Depois ele voltava no cartório e desmembrava. E desmembrava agora por 3, então ele tinha 3 terrenos de 8. E aí ele vendia, aí ele comprava 2 e vendia 3. Olha que esperto. E olha que interessante isso, a própria vizinhança dele começou a se manifestar. Eles se manifestavam porque eles falavam que ia denegrir aquele espaço, né? aquele bairro ali, porque as casinhas elas eram todas iguais. E aí eles usou até um termo que agora eu não me recordo, mas ao dizer deles era tipo assim, tá tudo muito parecido, isso tá virando tipo casinha da Coab e vai desvalorizar as nossas construções, as nossas casas, né? O nosso bairro. E aí começaram a entrar na justiça contra esse cara, porque ele estava fazendo essas casinhas, né, com esses projetos rasos. E eu achei muito interessante isso, né? Como essa população se preocupou com a qualidade estética, né, desse lugar. E tem outras coisas, né, outras questões envolvidas, é claro, também a questão da esperteza dele, né? Eu acho que a galera se incomoda um pouco com isso e com razão. Mas eu achei interessante essa história e só para colocar ela aqui para vocês. Então é isso, gente. Vou passar aqui pro próximo pro próximo slide, já que vocês não têm nenhuma dúvida ainda. Então, voltando àquela lógica que eu expliquei para vocês, a gente tem um terreno, começa errado pela implantação, porque se começa pela planta. Essa lógica, entende a lógica da coisa? Se começa pensando na planta baixa, como que a gente vai colocar isso no terreno? E aí considera 2 condicionantes universais. Considera sim, mais ou menos também, né? A gente viu isso. E aí depois, o que acontece? Então a gente tem esse terreno, até então a gente tem uma dúvida de como implantar, né? E aí é interessante a gente pensar na seguinte coisa. O terreno, ele traz pra gente as condicionantes. Hoje eu quero explicar um pouquinho mais para vocês o que são essas condicionantes, né? Porque eu tanto falo nessas condicionantes. Qual que é a lógica disso? Imagina o seguinte, a gente tem um terreno, esse terreno de 12 por 25. Nesse terreno, ele está carregado de informações. Por mais que a gente não veja, ele está carregado de informações. E um erro muito comum também dos arquitetos é pensar que esse terreno ele contém poucas informações, apenas algumas. Ou seja, tem algumas informações como topografia, ventos predominantes, que ainda assim é muito negligenciada, né, essa condicionante, mas orientação solar, algumas condicionantes. Mas ele carrega muito mais do que isso. E as condicionantes, eu fiz esse diagramazinho aqui para vocês, elas funcionam como se fossem cabos de conectar mesmo, como se fosse uma tomada, sabe? Então, o que acontece? Cada terreno tem a sua tomadinha específica. Essa tomada ela tem um encaixe diferente, ela tem uma extensão diferente, ela tem uma energia diferente, ela tem uma cor diferente. Cada tomadinha dessa tem uma característica específica. E aí o seu projeto, ele precisa, e você enquanto arquiteto e urbanista, precisa dar uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico, para que você consiga conectar o seu projeto, a sua solução, a esse terreno. E aí entra aquela parte que eu falo para vocês, que o projeto precisa ser responsivo, e por isso que eu falei que aquela fachada que tem uma volumetria primária, ela não é responsiva às condicionantes pré-existentes. Porque quando ela é responsiva, quando ela consegue conectar esses cabos que a gente está vendo aqui, você consegue ter uma volumetria muito mais elaborada e principalmente uma fachada com uma potência estética. Né? Não é aquela fachada caricata, com gosto estético duvidoso, com uma volumetria muito primária. Aquilo acontece porque os cabos não foram conectados. E aí a gente cai novamente nesse erro que eu estou explicando aqui para vocês. Então a gente vai ter sempre esse modelo de fachada. Sempre esse modelo de fachada.
E aí, os arquitetos erram muito nesse ponto, porque quando a gente fala de condicionante, e eu entendo isso porque eu não sei na faculdade de vocês, mas isso não foi explorado na minha. Tudo que eu estou passando aqui para vocês foi conhecimento que eu tive que correr atrás. E não digo nem em relação à literatura, porque embora eu tenha buscado muito, mas nem na literatura ainda não consegui. Eu tive que ir atrás mesmo na minha experiência como concurseiro. Então, eu já participei, já contei isso para vocês, já participei de mais de 10 concursos de arquitetura, fui finalista de alguns, né, como do Prêmio Félix Candela, recentemente, do Design Class. Então, tudo isso me deu essa bagagem para mim estar te explicando isso aqui hoje. Na faculdade eu não entendia isso. Isso foi muito frustrante para mim na faculdade, porque eu queria tanto ter uma resposta para as minhas dúvidas lá e não conseguia obter. Mas, voltando. Então, nessa lógica, né, que eu estou falando para vocês das condicionantes, os arquitetos negligenciam muito isso. Por quê? Porque a gente tem muitas, mas muitas condicionantes, né? E não é só, quando eu falo condicionante, talvez você pense que é orientação solar, vento, e de fato são importantes até, mas não são as únicas, né? E a gente precisa considerar outras. Inclusive, a gente está preparando um método para vocês, e nesse método eu categorizo elas. Então a gente coloca ela em 5 situações, em 5 zonas, 5 categorias. Então a gente elenca as universais, essas são inúmeras. A gente tem as condicionantes externas, a gente tem as condicionantes internas, a gente tem as condicionantes específicas e depois as intangíveis. Então, todas essas condicionantes, quando a gente considera, inclusive no método, né, a gente disponibiliza essa lista para que vocês, inclusive, depois complementem e preencham, porque cada terreno é único, né? Então, por mais que eu dê uma lista imensa para vocês de condicionantes, vocês ainda terão que preencher. Então, quando vocês tiverem essa visão sistêmica e olhar para essas condicionantes, vocês vão ver que o projeto vai ficar muito mais rico, ele vai ter material para se apoiar. Então, quando a gente olha para esse tipo de fachada, a gente percebe de imediato que as condicionantes não foram consideradas. E outra coisa que é importante dizer também, que as condicionantes, elas não precisam, aliás, elas não podem, tipo, vou considerar aqui e vou conectar. Talvez você até visualize essa condicionante, você cria uma conexão, você conecta, mas ela não liga. Olha que doido isso. É como se fosse um plug de lâmpada mesmo, né? Se a lâmpada estiver queimada, e se não for o plug ideal, se não for a energia, ela não vai ligar, né? Então precisa estar tudo funcionando. Por isso que eu sempre falo para vocês que o projeto precisa ser responsivo, mas não basta ser responsivo, porque ele pode ser responsivo. Mas se você não dá a solução adequada, ele não vai ligar. Então um projeto potente é quando tudo isso está orbitando em volta dele. Quando o seu projeto ele é responsivo às condicionantes pré-existentes, mas quando você também dá uma resposta sofisticada para ele, de forma que ele conecte, né, a esse terreno. E aí, eu quero também que vocês entendam que esta lógica aqui que eu estou colocando para vocês, então nesse diagrama aqui, percebam que a gente não tem nada conectado. Na verdade, o que a gente tem é os cabos soltos e as condicionantes, né, não estão conectadas. Essa lógica aqui, ela vai gerar para a gente como produto final, né, como resultado, esse tipo de fachada aqui. E por que isso acontece? Por que a gente tem esse tipo de fachada sempre? Porque, gente, as condicionantes, elas são como matéria-prima. Então, quando você tem o mesmo terreno, não considera as condicionantes, você sempre vai cair nessa armadilha. Por isso que tem tanto arquiteto hoje fazendo, você olha pro portfólio dele, as casas são a mesma lógica, né? A mesma lógica, é o mesmo projeto, não tem diferencial de mercado, não é um bom projeto. E não é porque, o terreno é pequeno, e a gente vai discutir sobre isso, tá? O terreno é pequeno, eu não tive liberdade. Não é por isso, é porque esse arquiteto está caindo nessas armadilhas o tempo todo. E isso limita ele. E aí ele acha que não é criativo. Quantos arquitetos que eu conheço que acham que não são criativos, mas estão caindo nessa armadilha. E aí não conseguem ver saída nisso, tá? Gente, presta atenção numa coisa. Quando a gente tem essas condicionantes, né? E é muito interessante a gente pensar nisso, né? Das condicionantes, porque as condicionantes são algumas que são a gente viu que são algumas que são consideradas, e geralmente são as condicionantes que são universais.
Quando você tem, por exemplo, imagina que você vai fazer um bolo, né? Você está fazendo um bolo. Quando você faz um bolo, você mistura os ingredientes desse bolo, você mistura farinha, fermento, ovos, chocolate, é um bolo de chocolate. Você coloca chocolate. Quando você mistura tudo isso, coloca no forno, você espera que desse forno saia alguma surpresa? Ah, será que eu vou colocar aqui para assar esse bolo aqui? Será que vai sair um pudim? Será que vai sair um manjar? O que vai sair daqui? Não, né? Quando a gente quando a gente segue uma lógica, uma receita, a única possibilidade é que saia aquilo que você está fazendo, correto? Pode ser que desande, né? Mas não vai sair outra coisa além daquilo, né? O projeto é a mesma coisa. Então, quando você... Outra lógica também que eu acho interessante explicar para vocês é, imagina que você tenha ovos e farinha. Eu vou te dar isso para você fazer uma receita. Você pode até fazer alguma coisa com isso. Sei lá, mistura farinha com ovos e sal e frita e come isso. Mas você não vai fazer nada além disso. Não tem como fazer nada além disso, né? Farinha, ovos e sal. Agora, se eu te dou farinha, ovos, sal, chocolate, que mais? Frutas silvestres, te dou, sei lá, um monte de coisa para você fazer, vinho, te dou vários ingredientes. Entende a possibilidade? O leque aumenta e você consegue fazer outras receitas além dessa. Então, por que eu estou te explicando isso? Quando você considera apenas algumas condicionantes universais, como vento, sol, não sei o quê, cara, não tem como fazer um projeto potente se você tá utilizando como matéria-prima 2, 3 condicionantes no seu projeto. Então, o resultado disso, você já está fazendo algo, e aí volta naquele erro da implantação, você já está errando naquela implantação, considerando apenas 2, 3 condicionantes, né? E outras, né? Tem do cliente e tudo, mas você considera ali meia dúzia de condicionantes do seu projeto. Portanto, automaticamente você está indo para um caminho de um projeto raso, e automaticamente, se um projeto raso, isso como produto final, a gente vai ter também aquela fachada caricata. Então percebe que é uma questão de lógica mesmo, é uma questão de raciocínio de projeto. Quando você não tem essa visão sistêmica do todo, não só do processo de projeto, né, da visão sistêmica, mas também do resultado final daquilo. E sabe quem sofre com isso? Você. Você que sofre porque você se sente incapaz, você se sente não criativo, você entrega um resultado que, né, eu sei que você não gostaria de estar entregando. Isso é muito ruim. Mas por isso, por erros que são bobos assim, mas que a gente às vezes não percebe, né? Isso é muito doido. Quem lembra aí da vinheta das meninas superpoderosas? Lembra do professor Antônio, né? Tinha aquela vinhetinha, né? Tipo, ele falava no início que colocava açúcar, tempero e tudo que há de bom, e depois, acidentalmente, ele esbarra no elemento X, e esse elemento X, assim nasce as meninas superpoderosas. Ou seja, é justamente essa lógica do projeto. Se você está fazendo um projeto considerando apenas as condicionantes universais, se você não está colocando o elemento X ali dentro, sempre a lógica é essa, né? Ou seja, você sempre vai fazer um projeto raso, não tem como. E sempre, principalmente quando você tem uma demanda grande, né, de projeto e você está saturado em relação ao seu processo de criação, se você não tiver esses elementos, essa matéria-prima para que você consiga utilizar e fazer um projeto potente, você sempre vai cair nesse erro e sempre vai fazer um projeto sem o elemento X. Então, eu trago aqui essa analogia, essa brincadeira para que vocês pensem sobre isso, dessa questão do elemento X. Qual que é o elemento X do projeto de vocês, né? Quando vocês tiverem um terreno e estiverem fazendo um projeto, busquem esse elemento X. E, sem dúvida nenhuma, é uma condicionante pré-existente. E aí pode estar no grupo daquelas que a gente discutiu aqui. Pode ser intangível, pode ser tangível, pode ser universal. Alguma dessas condicionantes vai tomar um protagonismo de uma forma que vai não só conseguir mudar a implantação do seu projeto, como a concepção da fachada até. É uma condicionante tão forte que ela é capaz de moldar a sua volumetria e te direcionar para um caminho que não seja aquele que a gente viu, né, de uma volumetria muito primária. Deixa eu passar aqui para o próximo. Galera, lembrem-se de que essa é uma live colaborativa e que eu preciso muito do feedback de vocês, saber se vocês estão entendendo. E vou pedir também para que vocês me ajudem e curtam essa live para que o algoritmo entenda que esse é um conteúdo de relevância e para que, né, ele espalhe aí a nossa semente.
E vou pedir também para que você envie para um amigo que está aí desesperado, se sentindo não criativo, inseguro, estagnado. Vamos lá ajudar ele, beleza? Então vamos lá, eu prometi para vocês que daria também 3 passos para que a gente não caísse naquela lógica lá do projeto raso, da fachada caricata. Então, como que a gente pode fazer isso? Então vamos lá, gente. A primeira é o seguinte. Eu trago aqui para vocês 2 fachadas. Então, eu tenho uma fachada que tem, novamente, eu não conheço o dono desse projeto. Essa é uma imagem aleatória do Google, tá? Não tem o objetivo de ofender ninguém. Eu só peguei essa imagem porque eu preciso que vocês visualizem, né? Eu não posso só falar, eu preciso que vocês vejam essas características, então nada pessoal, tá, gente? Mas voltando. Então, a gente tem, né, a imagem superior, a gente tem um projeto raso e uma fachada caricata. Embaixo, a gente tem um projeto potente, uma volumetria e uma fachada de um senso estético muito mais apurado e a de cima de um senso estético mais duvidoso. Mas vamos discutir sobre isso agora. Então, vamos lá, vamos perceber quais são essas diferenças, né, morfológicas dessas 2 fachadas. A gente tem então essa primeira fachada. O que acontece aqui nessa fachada? Lembra que eu falei para vocês que um projeto com aquela lógica de um projeto raso, ele sempre vai se utilizar de subterfúgios? Aqui essa fachada, ela se utiliza disso o tempo todo. Então, a gente tem um pé direito exagerado. Esse pé direito, muitas das vezes, ele não é considerado, as condicionantes não são atendidas, então eu não vou utilizar esse pé direito dessa altura porque tem uma condicionante específica que me direcionou para isso. Ou seja, eu estou numa zona bioclimática específica e eu vou fazer uma estratégia de ventilação passiva para que eu consiga resolver um problema porque os ventos estão sendo barrados por uma edificação externa e eu preciso fazer uma torre de captação de vento. Não, é só porque o meu projeto, volumetricamente, ele não foi bem estruturado desde a sua concepção. Então eu preciso que ele seja vendável, eu preciso que ele tenha impacto visual, e aí eu vou me utilizar de subterfúgios. Então, primeira coisa, a gente tem, geralmente, não são todos, tá, gente? Não estou falando que todos que têm um pé direito são rasos, por favor, mas geralmente, né, a gente tem essa característica. Depois a gente tem outras, né, como a porta monumental, que é mais para o ego do cliente e tal. E a gente tem também a fachada de vidro, né, essas composições também de um senso estético duvidoso, mas vamos pular essa parte. E aí a gente vai ter o revestimento na fachada. Então, como a gente já discutiu, a gente tem esses elementos que escondem. Se a gente olhar essa fachada nua, né, sem esses subterfúgios, a gente não consegue ver um senso estético apurado. Aliás, nem com subterfúgio, né? Eu particularmente não consigo. E a gente tem vários adornos, né? E é isso, gente, não tem mesmo um senso estético apurado, né? Mas, e aí quando a gente olha para o projeto abaixo, a gente já tem um projeto extremamente simples e talvez essa seja a maior das características dele, né? Um projeto extremamente simples, mas ao mesmo tempo com uma linguagem estética muito apurada. Então ele vai se utilizar da verdade dos materiais, ele não se utiliza de subterfúgios. E aí eu trago um projeto com vidro na fachada, porque para comparar mesmo, olha a diferença de você quando você tem técnica aplicada à concepção, né? Então olha a diferença da imagem superior para a imagem inferior. Então a gente tem uma linguagem muito mais sofisticada e está utilizando o vidro. Então o vidro não é o problema, é a forma com que você utiliza, é a forma com que você dá essa solução, que você dá essa resposta. Então aqui a gente tem os elementos básicos da arquitetura. Ele não precisa ser utilizado de subterfúgios para que essa volumetria seja potente, né? Para que o resultado plástico seja satisfatório. Então só para trazer essa comparação aqui para vocês. E outra coisa interessante também para a gente pensar é que, eu coloquei aqui, né? Ela é o resultado plástico, mas ela vem antes, né? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estou falando aqui de verdade dos materiais, né? Então esse primeiro passo é utilize a verdade dos materiais. Só que eu não quero que vocês tenham uma percepção rasa dessa minha fala aqui. Então não digo utilize a verdade dos materiais. Aí você vai falar assim, João, então ok, a partir de agora eu não vou usar mais porcelanato, eu vou utilizar uma pedra natural. Não é isso, gente. Por quê? Aqui a gente tem, por exemplo, a taipa de pilão. Então a gente tem uma edificação em taipa de pilão. Então,
Percebe que é uma lógica construtiva, é uma lógica do processo de concepção desse projeto. Então, se define lá atrás o sistema construtivo por algumas condicionantes. E essa condicionante, ela vai mostrar qual é o sistema construtivo. E aí, essa escolha não é aleatória. Então, escolhe-se esse sistema construtivo. Esse sistema construtivo tem uma força plástica muito grande. Então, por que eu não vou utilizar dele, né? Me utilizar dele como a verdade dos materiais? Então, não faz sentido. Então, aí se tem esse sistema construtivo, se utiliza a verdade dele. E por que não deveria maquiar, utilizar? Primeiro, porque não se tem o que maquiar. Não preciso me utilizar de subterfúgios aqui. Segundo, que a gente pode pensar no impacto da pegada de carbono, né? Quando a gente pensa em revestimento, argamassa, todo esse processo, inclusive no canteiro de obras, né? A gente tem excesso de materiais no canteiro e resíduo, portanto. A gente pode pensar também que a obra será muito mais onerosa, né? Quando a gente coloca isso no metro quadrado, argamassa, massa corrida, pintura, revestimento, tudo isso no metro quadrado vai encarecer bastante, então a gente vai ter uma obra mais cara. Então faz sentido, por exemplo, se eu tenho um cliente que não tem um poder aquisitivo alto, eu pensar numa lógica assim de um projeto raso, que eu tenho que sair colocando revestimento em tudo, revestimento de não sei quantos por não sei quantos, né? Não. Por que eu não vou utilizar a verdade dos materiais, né? Um projeto que eu gosto muito também é da Vila Matilde, eu já citei ele aqui para vocês, que foi construído, foi terra e tuma, o escritório, construíram para uma empregada doméstica que tinha R$100 e poucos mil. Esse projeto ele tem bloco de concreto aparente, então é incrível o projeto, ganhou vários prêmios. Então, entende a lógica da verdade dos materiais? É quando a gente tem, as condicionantes vão indicando, é como se fossem elos que vão se unindo e, portanto, a gente vai se utilizar dela. Então não é tipo, vou pegar uma pedra natural e vou colocar aqui para falar que é a verdade dos materiais. Não, não é essa a lógica. É o processo de concepção mesmo, que uma coisa vai ligando à outra e a gente vai explorando isso durante o processo. E aí, só para a gente finalizar aqui esse slide, então, volta aquilo que eu estava falando para vocês, né? Às vezes acaba até um pouquinho me adiantando. Mas, então, quando a gente olha aqui, né, a gente compara esses dois projetos, a gente, como arquiteto urbanista, a gente tem sempre que tomar muito cuidado, porque também a indústria, às vezes, o mercado, o cotidiano da gente, a gente está tão imerso nessas coisas, né, e às vezes a gente não para refletir um pouquinho sobre o que é a boa arquitetura, o que é a arquitetura, porque eu aposto com qualquer um aqui de vocês, eu aposto mesmo, que nenhum de vocês tiveram como referência na faculdade um projeto como esse acima aqui, né? Aquele primeiro projeto. Se a gente olhar os grandes mestres da arquitetura, né? Paulo Mendes da Rocha, Lina Bubardi, você pode pegar qualquer edificação que eles fizeram, a gente não vai ter essa lógica de subterfúgio, a gente não vai ter esses materiais, as obras deles não estão repletas de revestimento, né? Isso é por tudo que eu estou explicando aqui para vocês. Não é porque eles não gostavam, não achavam bonito. Não, é porque eles tinham conteúdo volumétrico, né? Eles tinham conteúdo plástico. Portanto, aquilo já se resolvia por si só. Não precisa maquiar. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso, né? Nesse sentido, até para que vocês não se frustrem, né? E talvez você hoje, inclusive, esteja fazendo projetos rasos. E não tem problema, tá? Não tem problema. Não desespera. Porque é isso, gente. A gente vai evoluindo também. O mais importante é que você esteja aqui me ouvindo e que você tenha consciência disso. O primeiro passo é esse, né? Você admitir que seu projeto não tá ainda tão bom. Ou tá bom, mas precisa melhorar. Ou não, João, de fato estou fazendo um projeto muito raso, eu preciso melhorar. É isso, a gente precisa identificar primeiramente o que está acontecendo para depois dar, né, um segundo passo. Então, fiquem atentos a isso, beleza? Deixa eu só passar aqui para o próximo. E eu trouxe também, gente, algumas referências para vocês, para explicar também. Bom, gente, então, eu trago eu tô falando tanto, né, de verdade dos materiais, eu trago 2 exemplos aqui para vocês. Então, primeiro a gente tem a Casa São Paulo, depois a Casa Ninho de Cerâmica. E aí o que eu quero que vocês percebam? A gente tem na Casa São Paulo, primeiro uma volumetria muito bem desenvolvida, e a gente tem aquela lógica do vidro, trago novamente para vocês, até para quebrar essas objeções, né? Então a gente tem vidro na fachada, o problema não é o vidro, é a forma que ele é utilizado. Então a gente tem vidro aqui nessa fachada
a gente tem a gente tem a verdade dos materiais, né? Uma fachada em concreto. Depois a gente tem a casa Ninho também, que é uma casa que eu acho extraordinária. Esses materiais que vocês estão vendo são telhas, aquelas telhas chapadas, né? Telha romana, se eu não me engano, o nome. E aí ele utiliza como uma espécie de brise, né? Então é isso que eu falo para vocês, de ter técnica aplicada à concepção. E aí eles utilizam a verdade dos materiais. Como é linda essa cor, como é lindo esse tom terroso, né? Então a gente tem essas fachadas que não só tem uma qualidade plástica imensa, mas também se utiliza da verdade dos materiais. E eu coloquei justamente a verdade dos materiais aqui porque vocês podem olhar os grandes projetos, os grandes mestres, eles vão se utilizar dessa relação dos materiais o tempo todo. Eles não vão utilizar subterfúgios. E é aí que vai diferenciar os arquitetos Nutellas dos bons arquitetos. Quando você fizer um produto, quando você fizer um projeto, quando você olhar para ele, ele tem que estar pronto. Quando você finalizar, ele tem que estar bonito, ele tem que estar plasticamente bem elaborado e volumetricamente também. Se você olhar e falar, poxa, esse aqui não tá bom, vamos aumentar aqui um pouquinho para ver se o negócio tá né? Vamos brincar um pouquinho com essa volumetria aqui, porque não tá bom, né? Lógico, isso pode acontecer no processo de concepção também, às vezes algumas adaptações, mas se todas as vezes você precisa fazer esses ajustes, né? E identificar que esse projeto está raso, tem alguma coisa errada. Se você precisar colocar revestimento na fachada, então, eu não vou nem falar nada. Bom, gente, então, é isso. E aí, eu acabei me adiantando aqui também, eu coloquei que não domina o processo, que a faculdade não ensina, né? E eu acabei falando isso pra vocês. Mas eu tinha muito essa angústia, sabe, na faculdade, porque os professores pediam muitas explicações, quando eu pedia também, eu era um aluno que perguntava muito, assim, eu brigava muito, eu perguntava muito, porque eu queria respostas, e eu sentia que essas respostas não vinham, sabe? Eu queria muito entender, eu queria dominar como que era o processo de concepção de um projeto, porque quando eu dominasse esse processo de concepção, automaticamente eu teria como se fosse a chave das portas ali, eu poderia acessar esse ambiente o tempo todo, né, da criatividade. Eu poderia fazer bons projetos, meu objetivo era sempre tirar 10. Então eu queria ter essa chave para abrir e destrancar esse 10. Só que eu não achava isso. Então eu fui achar isso depois, não depois de formado, até porque eu achei na faculdade, inclusive eu tirei 10 no meu TCC, utilizando o método do projeto potente. Então eu utilizo ele, comprovo, tiro 10 e depois participo de concursos e sou finalista desses concursos. Mas foi assim, sabe, buscando conhecimento mesmo, porque na faculdade eu não tinha essas respostas. E eu acho que vem muito, não sei na faculdade de vocês, mas a minha faculdade tinha uma lógica muito de professores que eram não tinham essa lógica do processo de concepção de projeto. Eram mais universitários, né, mais a palavra não é universitário, era mais... fugiu da cabeça. Mas não tinham essa vivência de escritório, de processo de projeto, né? Eram mais professores... fugiu a palavra. Mas vocês me entenderam. Bom, gente, então vamos para o próximo aqui, que é a volumetria responsiva. Então, para não fazer uma fachada caricata, você precisa ter uma volumetria responsiva. Então, vamos lá, gente. Então, para você não fazer uma fachada caricata, você precisa de uma volumetria responsiva. O que isso significa, gente? Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que para se fazer um bom projeto, a gente precisa ter técnica aplicada à concepção, né? Saber identificar as condicionantes pré-existentes. Inclusive, ficou errado aqui, eu peço desculpa para vocês, mas é porque eu ainda não consegui revisar. Hoje foi bem corrido. Mas então a gente precisa aqui se atentar a isso. Então a gente precisa ter técnica aplicada à concepção e saber identificar essas condicionantes. E aí cai naquilo que eu falei para vocês. Deixa eu só ler os comentários aqui para mim tirar os comentários para que vocês consigam ver melhor aqui. E lembrando, gente, que eu coloco assim, então eu fico meio de cabeça para baixo aqui, então não liguem, tá? Que eu demoro um pouquinho para ler porque é difícil aqui. A Pamela falou assim, verdade, quando me formei senti essa necessidade de conhecer melhor as matérias. Pois existe muito isso, né? O Rodrigo tá falando muito top conteúdo. Ele tá falando que tá entendendo sim. Ah, que bom, Rodrigo, fico muito feliz. O Rodrigo falou assim também, não quero errar também
como esse projeto que a maioria dos condomínios... reformulando, o Rodrigo ele não quer errar porque ele vê muito isso nesses projetos em condomínios, né? E de fato, Rodrigo, isso hoje virou uma praga, né? E é muito doido isso. E eu já falei isso pra vocês, eu tinha um certo ranço, né, disso, assim, eu culpava os arquitetos, eu ficava, tipo, com raiva mesmo, porque por que eles estão fazendo isso, né? Gente, isso não é arquitetura, por que eles estudaram 5 anos para fazer isso? Eu ficava muito chateado com isso. E depois eu fui entender que não, que na verdade eu fui muito privilegiado de ter conseguido achar esse caminho, sabe? E poder estar aqui hoje ajudando vocês, para mim, é uma missão, assim, porque eu sei que muitos não conseguiram achar esse caminho, porque eu quase não consegui. E existem professores que não têm essa lógica de concepção de projeto, portanto, é muito difícil ajudar a gente, né? E a arquitetura também, ela entra num campo meio abstrato, né, da criação, assim, então, às vezes, não se sabe por onde começa, ou às vezes acham que não se sabe, né? E, na verdade, tudo é método, tudo tem um jeito certo de começar um projeto, tem metodologia para isso. E aí as pessoas pensam, não sou criativo, eu não consigo fazer um projeto igual o João, não consigo fazer um projeto igual o José, e consegue, você só não descobriu esse caminho, sabe? Então, eu tomei isso como meta, assim, ajudar as pessoas a desenvolverem projetos potentes, né? Eu quero ensinar as pessoas a desenvolverem projetos potentes, para ajudar inclusive a nossa classe, né? Porque a arquitetura está tão banalizada, né? As pessoas, principalmente os leigos, né? Tem uma visão tão caricata da arquitetura, como se a arquitetura fosse isso, né? Essa imagem superior aqui. Então, eu não quero que isso aconteça, então eu tô aqui para tentar mudar isso. Eu sei que eu sou uma formiguinha aqui, mas eu vou fazer a minha parte, enquanto eu puder. Mas voltando, então. Então, uma volumetria, muito obrigado pelos comentários, tá, gente? Lembrando vocês, comentem, curtam, enviem essa live para um amigo, que é muito importante para mim. Então, a gente tem 2 volumetrias aqui, que são muito interessantes. Eu sei que eu já falei inúmeras vezes sobre essa casa que fica em Hanoi, no Vietnã, mas ela é muito interessante e ela quebra algumas das objeções que são mais pertinentes aqui no nosso ramo. Que eu escuto muitos arquitetos falando, né? João, mas eu faço um projeto assim porque o cliente quer assim, né? E eu já falei isso milhões de vezes e vou repetir aqui. O cliente sempre vai trazer para você um projeto raso como repertório, né? Como referência. Por quê? Porque ele não tem repertório. Mas não significa que é o que ele queira. Muito pelo contrário, é porque ele não tem acesso a bons conteúdos. Ele não tem acesso ao site do ArcDaily, a revistas especializadas de arquitetura. Portanto, ele conhece os projetos que estão nos condomínios, né? E ele acha que aquilo é arquitetura, quando na verdade não é. Mas, voltando aqui para o nosso tema central, então eu trago essa casa, né, esse projeto de Hanoi, porque esse terreno, gente, ele tem incríveis dimensões de 4 de frente por 16. Porque lá em Hanoi tem um território muito pequeno e é muito oneroso o terreno. E aí é absurdo assim, o preço do terreno, então esse terreno é pequenininho por isso. Então é um terreno de 4 por 16 e eu já tenho uma live aqui, inclusive, sobre esse projeto, quem se interessar. O arquiteto utiliza várias estratégias e considera muitas condicionantes, inclusive condicionantes intangíveis, que muitos arquitetos nem passariam pela cabeça deles, sabe, que existiria essa condicionante. E foi justamente essa condicionante que ganhou um protagonismo de uma forma que deu essa volumetria super interessante para essa edificação. Então perceba, se fosse um projeto raso, colocaria esse projeto em uma outra volumetria, uma volumetria extremamente caricata, e aí, na verdade, a gente tem aquela união de tudo que a gente está discutindo aqui. Então a gente tem técnica aplicada à concepção e um projeto responsivo às condicionantes pré-existentes. Portanto, a gente tem mais ingredientes na hora de conceber esse projeto e a gente vai ter automaticamente uma volumetria muito mais interessante. Na verdade, não muito mais interessante, uma boa volumetria, uma volumetria de verdade, não uma volumetria primária, né? Uma concepção inicial, mal concebida. Então essa é a principal diferença dessas 2 volumetrias. Então perceba que a primeira volumetria, ela nasce da planta. Então, tipo assim, eu começo a planta, eu expliquei isso para vocês, a gente começa pela planta baixa, quando na verdade não deveria, começa pela planta baixa e aí sobe, estruda essas paredes e aí vamos ver o que vai acontecer e eu vou arrumar. Aqui não, aqui ele tem uma lógica de processo completamente diferente. Ele considera as condicionantes e aí a gente tem, portanto, uma volumetria responsiva
a essas condicionantes pré-existentes. E aí, com técnica aplicada à concepção, esse é o resultado final. Tá? Então, esse é o segundo passo. Você precisa fazer uma volumetria responsiva. Agora, gente, a gente tem... E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para explorar mais essa questão da volumetria responsiva. Então, a gente tem aqui a casa FM, né, e o projeto do Bloco Arquitetos. O Bloco Arquitetos, eu não sei se vocês conhecem, se não conhece, deveria conhecer, é um escritório famoso aqui em Brasília e que tem projetos incríveis, inclusive. Um dos arquitetos que está à frente do estúdio é o Daniel Mangabeira e, enfim, são incríveis. E aí a gente tem essas duas edificações aqui. Então perceba que a gente tem aqui duas casas, né? Duas edificações extremamente responsivas. Então, quando a gente olha para a casa FM, por exemplo, a gente tem uma topografia, né, desafiadora, e a casa, isso é importante, a casa, o projeto, ele dá uma resposta, ele se conecta com esse projeto e, portanto, a gente não tem aquele movimento de terra, a gente não tem aterramento, que acontece muito, né? Principalmente em condomínio fechado. Eu tenho uma inclinação, a gente vai aterrar. A pergunta não é como a gente vai resolver essa topografia, como que o projeto vai se adaptar à topografia, não. A gente vai escavar ou a gente vai cortar? E aí você já mata uma condicionante pré-existente. Então, quando a gente se utiliza delas, elas são ingredientes, né? E às vezes são ingredientes desafiadores, mas quando você consegue dar uma resposta para ela, aí você consegue ter um resultado estético e plástico muito interessante. Que é o caso aqui da casa FM. Então a gente tem uma inclinação, a gente tem uma topografia que tem um grau de dificuldade e eles conseguem dar uma resposta. Percebam também a verdade dos materiais aqui, né? E depois a gente tem a casa do Bloco Arquitetos, né? Que é uma casa que fica no meio do cerrado. E esse projeto também é extremamente incrível, assim, em todos os aspectos, tá? E a gente tem uma cobertura, né, solta. E aí percebam que é escalonado esses volumes. Por quê? Porque ele está se adaptando ao terreno também. Então a volumetria, ela se adapta ao terreno. Então ela é responsiva às condicionantes pré-existentes. Então qualquer projeto, vocês podem sair daqui dessa live e fazer esse teste. Podem pegar qualquer projeto que seja, que tenha de um grande arquiteto, vocês sempre vão perceber essas lógicas. Eles são responsivos às condicionantes pré-existentes e eles também têm técnica aplicada à concepção, né? E se utilizam também, por consequência, da verdade dos materiais. Eles não vão se utilizar de subterfúgios, tá? Bom, gente, por fim, o passo número 3, a gente pode pensar em tirar partido, né, do partido plástico do sistema construtivo, tá, gente? Peraí, só um pouquinho, só ler aqui o que vocês estão falando. A Pamela tá falando ótimas dicas, ela falou que não conhecia. Conheça, Pamela, são escritórios incríveis, tá? Aquele primeiro escritório, eu confesso para vocês que eu não conhecia, da Casa FM, eu não conhecia, passei a conhecer agora, mas os outros eu conheço e super recomendo, inclusive. O Rodrigo está falando assim, uma pergunta, seu objetivo... Peraí, gente, que eu tenho que ler o negócio de cabeça para baixo aqui, que meu celular está virado, então é muito difícil. Nossa. O Rodrigo está perguntando se eu tenho um objetivo de lançar um curso sobre esse tema. Sim, Rodrigo, inclusive a gente está preparando esse material. A gente, na verdade, está preparando já tem um tempo, mas eu estou preparando com muito carinho, assim. Então, é um conteúdo extenso e denso, assim, então eu tenho muita preocupação com esse processo de concepção mesmo, para que a gente consiga ajudar, porque esse conteúdo que a gente passa aqui, embora seja muito rico, e vocês já consigam aplicar eles, né? Porque também esse é um intuito e uma preocupação muito grande minha, que esse conteúdo seja prático. Eu não quero chegar aqui para vocês e ficar falando meia hora o que é aquilo, o que é aquilo outro, e vocês não conseguirem efetivamente aplicar isso na prática, sabe? Eu quero que vocês saiam daqui pelo menos com alguma dica, com alguma coisa que vocês possam imediatamente aplicar aquilo na prática. Então o curso ele vai muito nesse sentido. Embora tenha teoria, mas a gente está muito na prática, sabe? Como que você pode pegar o terreno, o cliente chegou para você, te deu um terreno, o que você tem que fazer? Como que você vai achar essa implantação? Como você vai achar essas condicionantes, né? Então é um passo a passo mesmo, então isso está sendo criado assim com muito carinho, eu estou me dedicando muito a isso. Mas em breve aí eu conto essa novidade aqui para vocês, tá?
E eu não sei nem se eu poderia contar ainda, mas já que você perguntou. Mas é isso, a equipe, tá todo mundo aqui preparando isso com muito carinho para vocês. Mas voltando, né? Então aqui o terceiro passo é justamente esse, a gente tirar partido plástico do sistema construtivo. Então lembra que eu falei para vocês que um bom projeto ele se une a elos, né? Então você vai fazendo uma escolha através de uma condicionante pré-existente, aí você se une a outra e essa leva a outra e as coisas vão acontecendo, não são escolhas isoladas. Inclusive isso é muito interessante porque isso era uma coisa assim que eu persegui eu acho que eu persegui assim uns 3 anos na faculdade, porque eu não conseguia entender quando os professores falavam assim pra mim. E eles falavam isso de uma forma assim, como se fosse um mantra, mas quando eu pedia para que eles me explicassem isso, né? Mas tá, você tá falando isso, mas como que isso funciona na prática? Não conseguiam, enrolavam, falavam lá qualquer coisa, mas na prática não me ensinavam. Que é o seguinte, eles sempre falavam assim pra mim. Um projeto, ele nasce, as escolhas têm que nascer, tudo nasce junto. Né? Então um projeto não começa pela planta baixa, não começa pelo volume, nasce tudo junto. Ah tá, nasce tudo junto? Como que faz? Eu nunca tive essa resposta. E eu enlouquecia com isso. Né? E isso inclusive é uma coisa assim, muito, muito legal e que está muito nesse curso, porque como que nasce um projeto? Né? E eu achei essa resposta. E é justamente esse método, assim, pra gente entender, porque um projeto não nasce pela volumetria. E um projeto ele não nasce pela planta baixa. Olha que doido isso. E a gente, às vezes, é muito estimulado por esse sentido. E por isso que tem tanto arquiteto, né? Cara, sério, eu fui arrepiado quando eu falei isso. Porque tem muito arquiteto que está frustrado hoje. Porque, por causa dessas coisas, assim, são coisas tão pequenas, mas que vão levando a buracos em sequência, sabe? A pessoa custa levantar e cai em outro, custa levantar e cai em outro. É uma lógica de processo de projeto que é muito doido, assim. Então eu quero muito ajudar essas pessoas, tá? Mas voltando então para o nosso tema central, eu empolgo aqui. Então a gente precisa tirar partido plástico dessas edificações, né? Então, dessas estruturas. Então, lembra que eu falei para vocês, algumas condicionantes vão influenciar nessa escolha do sistema construtivo e a gente precisa tirar partido disso, sabe? Então, essa casa aqui, que é a casa Anima, que é do estúdio 247, que eu gosto muito também desse estúdio, é incrível. Recomendo para quem não conhece, vá conhecer. Eles têm projetos incríveis. Então perceba que a estrutura está aparente, eles utilizam... Imagina essa fachada toda tampada, né, com alvenaria. Não, a cobertura aparece, esses cheios e vazios, essa composição volumétrica, eles exploram isso de uma forma tão elegante. E a estrutura está ali, está à mostra, está aparecendo, né? E tira partido disso, entende? E você ganha, portanto, um partido volumétrico e, ao mesmo tempo, tem uma fachada extremamente potente. Então, eu trago outro exemplo aqui para vocês, que é um pátio de uma escola. Embora seja até diferente, né, um pouquinho, mas ainda assim a gente percebe a estrutura, a cor das coisas, né, o partido plástico de tudo que está acontecendo aqui. Então a gente não tem nenhum subterfúgio, a gente tem a estrutura aparecendo muito imponente, né. E também uma coisa que eu acho interessante, a gente sempre ter uma preocupação também de inovar das coisas, né? Só que, às vezes, quando você não tem a técnica certa, quando você não tem um processo correto de concepção, aí você tenta inovar, você cai no primeiro buraco. E aí, sabe, aí isso é muito doido, porque vira uma bola de neve. Mas voltando, de novo, então a gente tem essa estrutura muito aparente e aí, portanto, ele tira partido plástico disso. Então, volto a dizer para vocês, então não tem nenhum subterfúgio, eu não preciso colocar revestimento, eu não preciso aumentar um volume ou outro, porque por si só a gente tem os elementos corretos de arquitetura, e isso é arquitetura de verdade, quando os elementos inerentes a ela são capazes de, como resultado final, entregar uma solução plástica. Inclusive, eu vou até voltar aqui, para quem não estava aqui nessa aula, só para falar isso de novo para vocês, ó. Toda essa lógica aqui, lembra que eu expliquei para vocês, leva a esta fachada. Deixa eu desativar aqui. Então, ó, a última a gente tem aquelas duas fachadinhas ali. Então, todo esse processo de negligenciar essas condicionantes leva como produto final essa fachada. Aqui não. Aqui isso não acontece. Portanto, a gente tem... Deixa eu voltar lá. Então, portanto, aqui a gente não tem esse erro e aí a gente tem como resultado
esse poder plástico acontecendo. E, gente, para a gente finalizar, eu vou dar uma dica bônus aqui para vocês. Bom, eu falei, tudo isso aqui é extremamente importante e essa dica também é muito importante. Que às vezes a gente não dá tanta importância para ela. Qual que é? É a questão de você ter repertório. Por que o repertório é tão importante? Porque lembra que eu falei para vocês que vocês, enquanto profissionais, arquitetos e urbanistas, primeiro que vocês precisam vestir essa camisa e bater no peito e falar, eu sou arquiteto e urbanista. Depois você precisa ter essa autoestima e falar assim, eu preciso dar uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico. E é muito interessante também a gente pensar nisso, né? Por exemplo, natureza, né? Esses dias eu estava avaliando isso. Quando você olha para a natureza, um fruto, né? Um animal, um fruto. A natureza, seja lá o que você crê, Deus, orixá, qualquer coisa, vamos colocar aqui a natureza. Isso poderia estar acontecendo pra gente de uma forma tão simplista, né? Então, fruta. Teria uma fruta. É uma fruta que seria capaz de alimentar a gente. Mas não, a gente tem uma infinidade infinita, ficou redundante, mas a gente tem uma gama infinita de frutos e de frutas. E cada fruta tem uma vitamina, tem uma composição química, biológica, tem um formato, tem uma cor, tem umas que tem 10 cores, tem uma que tem uma cor. Entende a complexidade daquelas coisas que estão acontecendo? Então, eu acho que a arquitetura também ela tem que buscar isso, né? Porque a natureza é bela, né? E quando a gente fala de belo, né, da construção do belo, a gente tem que mirar nesse sentido. Então, a gente precisa ter repertório para que isso aconteça. Não basta a gente dar uma solução. Porque se você der uma solução, vai para a engenharia, né? Se você quiser fazer uma casa que fique de pé, você vai ser um engenheiro. Mas nós somos arquitetos e urbanistas. Então, a gente precisa que esse projeto seja funcional e esteticamente bem elaborado. E para que isso aconteça, a gente precisa também ter repertório. Porque o repertório ele funciona, gente, como uma caixinha de ferramentas. E uma coisa que eu vejo também, um erro muito grande, é o seguinte, na faculdade, a gente sempre tem aquela lógica de, a gente tem um projeto semestral. Nesse projeto, vocês vão pegar 3 estudos de caso. Beleza. Isso é essencial lá na faculdade, por quê? Porque você não tem repertório, você está cru ali. Então, por que eles fazem isso? Para que você tenha estímulo intelectual e para que você consiga ter essa ferramenta, esse repertório, e você vá desenvolvendo isso. Mas quando a gente se forma, isso é perigoso. Sabe por que é perigoso? Porque quando você vai fazer uma casa e põe do lado outra casa, a chance de você cometer um plágio inconsciente até, talvez, não estou falando que você vá copiar, mas aquelas características estão muito recentes ali para você. Isso é perigoso. Então, por isso que a gente tem que a todo momento estar estudando repertório. E estudar repertório não é olhar imagens no Pinterest. É olhar, fazer uma leitura profunda. Qual o sistema construtivo? Por que ele utilizou isso? Tentar fazer essas perguntas, sabe? Por que ele está usando esse sistema construtivo? Ele está usando taipa de pilão. Por que taipa? Será que aqui não seria melhor uma madeira laminada colada? Será que ele errou? Entendi. É fazer essas investigações e, portanto, você terá mais repertório. E aí você, quando estiver fazendo um projeto, vai estar lá no seu inconsciente. Uma coisa que eu ficava doido também é porque eu estudava muito repertório e eu esquecia. E eu pensava assim, caramba, eu estudo e esqueço. Depois eu fui percebendo que as soluções dos meus projetos, por exemplo, tinha um projeto que eu estudei há 1 ano. E aí eu recorria lá inconscientemente a uma solução que eu havia estudado num projeto que eu lembrei. Olha que doido isso. Então é isso, a gente vai armazenando essas informações até de forma inconsciente, mas quando a gente tem essa bagagem, a gente pode aplicar naquela situação específica e, portanto, dar uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico para aquela solução. Tá bom, gente? Vou pedir para que vou deixar essa live salva aqui, então comentem lá também, isso é muito importante, essa interação de vocês, de verdade, porque o algoritmo ele é cruel, gente. Se vocês não comentam, se vocês não curtem, não enviam, ele entende que isso não tem relevância nenhuma e vai espalhar aí vídeo de dancinha e não conteúdo de qualidade, então eu preciso do engajamento aqui de vocês. Tá bom? E se vocês gostaram dessa live, comentem lá. A live foi legal, foi boa, deixa um comentário lá que eu vou agradecer demais, tá bom? E se você tá vendo essa live gravada no YouTube, faça a mesma coisa, comenta e compartilha com seu amigo que precisa de socorro, tá bom, gente? Então é isso, até a próxima live.